Olá pessoal, este é o quarto trabalho da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu em subir múltiplos servidores, utilizando o Apache. No meu caso, eu continuo utilizando a distribuição Debian. Então, a primeira etapa desse processo, ela correspondeu à configuração do DNS para os dois servidores, no caso. Eu vou utilizar um servidor .com e um servidor .org. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi essa, foi fazer a configuração do DNS, que corresponde à atividade anterior, atividade 3, numa parte dela. Então, eu fui lá na parte, no diretório cd, etc, bind, já havia instalado o bind, e aí eu realizei algumas alterações. A primeira delas foi no arquivo named.conf. Então, nesse arquivo, eu precisei adicionar uma nova zona que corresponde ao servidor.org. Anteriormente, eu só estava hospedando um servidor, que era o .com.br. Agora eu estou hospedando dois. Então, eu tive que fazer essa inclusão. Um outro arquivo que eu precisei alterar, na verdade, eu precisei criar, foi o db.vitor.org, que é para o novo servidor. Vou exibir aqui na tela. A configuração dele está muito parecida com a do .com. A única diferença é com relação ao IP. Eu criei eu tenho duas placas de rede rodando em modo bridge. Um é TH0 e outro é TH1. Sendo que o ETH0 eu estou utilizando o domínio.com e o ETH1 eu estou utilizando o domínio.org. Aqui é o domínio.com e aquele que eu havia mostrado é o domínio.org. Então, depois de fazer essas configurações, nesses dois arquivos, eu verifiquei para ver se estava tudo certinho, utilizando aquele comando named.checkconf-z, que ele me disse que está tudo certo com relação à sintaxe dos comandos. Posteriormente, eu precisei ir lá no arquivo localizado em etc, o resolve, para fazer uma novo ajuste também. Então, precisei adicionar esse novo endereço de IP, já que eu estou trabalhando com dois servidores, que é o final.102. Depois que eu finalizei essa etapa, eu parti para a etapa de criação dos arquivos para cada servidor. Então, eu precisei, já tinha instalado o Apache na minha máquina, então eu precisei criar dentro do diretório var www, eu precisei criar duas pastas que vão corresponder cada uma respectivamente a cada servidor. O Victor corresponde ao servidor.com e o Victor2 o servidor.org. E dentro de cada pasta dessa eu tive que criar um arquivo HTML, que é o que eu vou usar para exibir lá de teste, tanto no Victor quanto no Victor2, que é o .org. Eu criei uma pastinha para cada. Deixa eu exibir aqui o arquivo, o index. Esse é o do Victor. E esse é o Victor 2. Coloquei só a diferença do 1 e 2 para diferenciar na hora de exibir. Então, o primeiro passo foi isso, foi fazer a criação dos arquivos. Além disso, eu também precisei mexer no arquivo, precisei criar, na verdade, um arquivo chamado virtual.conf, que é o responsável por habilitar essa múltiplos acessos de servidores. Deixa eu retornar aqui para onde eu estava. Então, eu precisei criar lá dentro do etc, dentro da pasta do Apache,
Então, dentro dela, eu fiz a criação desse novo arquivo. Na verdade, eu criei uma pasta chamada conf.d e dentro dela eu criei um arquivo chamado virtual.conf, que é o responsável por habilitar esse acesso múltiplo. Vou exibir aqui na tela. Então, no caso, eu utilizei a abordagem, né, para que ele habilite todos os hosts. Eu poderia, inclusive, especificar cada um deles, um a um, especificando o IP, a porta, mas eu preferi utilizar essa abordagem. Então, depois disso, feito isso, né, aí eu parti para a etapa de criação dos arquivos de cada servidor, né? Então, eu tive que ir lá dentro da pasta do Apache novamente. Porém, agora eu tive que criar dentro da pasta de sites available. Então, aqui dentro eu criei dois arquivos de configuração, um para cada servidor. No caso, um para o victor.com.br. E aí, nesse arquivo, eu estou descrevendo, né, qual o endereço desse servidor, para onde é que ele vai apontar, no caso, qual o documento root, né, para onde ele vai acessar, qual é a raiz desse servidor, qual alias, qual name. E eu fiz isso também para o servidor.org, da mesma forma. A única diferença dos dois é o endereço de IP, né, que um é org e outro é .com, e o diretório também raiz deles, que são diferentes. Feito isso, né, eu precisei utilizar um outro comandinho, né, que é um comando de importação para poder tornar esses servidores disponíveis, né, e para isso eu utilizei o comando a2 em e o nome do meu site, que no caso foi victor.com.br. E aí ele está me dizendo que já existe, né, porque eu já tinha rodado esse comando. E o .org. Também ele está me dizendo que já existe. Depois disso, né, eu reiniciei o serviço do Apache. E também o serviço do Bind. Pronto. Reiniciei os dois. E agora é só fazer os testes, os devidos testes, né? Porque como eu já fiz a configuração de cada um deles, né? Aí eu vou testar aqui diretamente no browser do meu navegador. O primeiro site é o victor.com. Ele está apontando lá para aquele arquivo que eu criei, que é o server1, e o meu servidor 2, que é o victor.org. Está apontando para o outro arquivo lá, o outro arquivo HTML que eu havia criado. Então, dessa forma, é possível perceber que ambos estão funcionando. Eu posso também, né, utilizar o comandinho ns-lookup, só para verificar cada um deles. Ele vai me dizer qual o vínculo que ele tem, qual o endereço de IP, assim como também o victor.org. É isso, pessoal.